E aí pessoal, faz tempo que eu não faço esse estilo de vídeo, mas eu queria comentar uma situação que eu venho se desenhando há um pouco tempo, né? Mas é uma coisa que se torna cada vez mais usual. É a primeira dama sendo impulsionada politicamente pela esquerda. Sabe muito bem que o Lula já tem uma certa idade avançada, ele vai fazer 78 anos esse mês, né? Então é uma quantidade de tempo muito considerável para um político, né? Para uma pessoa, nem é todo mundo que chega a essa idade, enfim. Mas a gente sabe que o tempo passa, né? As pessoas vão, mas o Estado fica, o sistema permanece. Então, visto isso, a gente sabe muito bem que a Janja ela tem uma certa popularidade, claro que fabricada pelas bolhas da esquerda, pela própria mídia, enfim. Você vê ela tentando pegar um certo protagonismo nessa situação que o Lula precisou ser operado no quadril e escolheram ela para visitar lá as enchentes no Rio Grande do Sul. Tem dois motivos também por isso. Primeiro, também é uma contenção de danos, porque quando aconteceu em outras cidades do mesmo estado, ela e o Lula foram viajar para fora e ela fez aqueles videozinhos toda deslumbrada, não é? Quem se lembra disso? Outra situação também, galera, dentro da própria esquerda, se vocês repararem bem, a popularidade do Lula não é a mesma de 20 anos atrás, de 13, 14 anos atrás. O Lula da década de 2000 não é o mesmo Lula agora da década de 2020. Por quê? Também porque a situação econômica, geopolítica, social é totalmente diferente de 20 anos atrás. Não é a mesma realidade. Então, a gente sabe muito bem que ele não é tão querido assim e também a gente sabe muito bem que o voto dele foi mais um voto anti-Bolsonaro do que um voto realmente pela figura dele. Ele foi agora, mais de 20 anos depois, com toda a história que ele teve na política, ele foi um voto anti-Bolsonaro. Pela raiva que Bolsonaro, pela raiva desse caso, indignação que as pessoas teve pelo ex-presidente Bolsonaro. E eu vou chegar lá nele também. Porque hoje é até difícil você não falar do Bolsonaro na atual conjuntura, porque por mais que hoje não seja mais presidente, mas ele ainda é uma figura muito popular dentro do espectro político, tá? Ok, mas você vê que realmente dentro da própria esquerda não se tem uma figura tão importante quanto o Lula. Dentro da própria gente sabe muito bem que o universo é o universo Bolsonaro. Tudo gira em torno do Bolsonaro. Só que na esquerda é muito ligado ainda à figura do Lula. As figuras do Lula e do PT ainda se confundem. Não tem como falar de PT sem falar de Lula. Não tem como falar de Lula sem falar de PT. A gente sabe muito bem disso. Isso não é nenhuma mentira. Tá? Só que a situação o Lula hoje é uma pessoa de quase 78 anos de idade. Uma pessoa que enfrenta problemas de saúde, que fez várias cirurgias durante o decorrer do ano. É uma pessoa que já não tem o mesmo vigor de tempos passados. Não é falando que agora, eu não estou falando da realidade. A realidade hoje não é o mesmo de anos atrás. A saúde dele não é a mesma. Isso é uma coisa óbvia. É uma coisa que qualquer leigo percebe. Ok, aonde eu quero chegar? Chega aqui, o tempo passa muito depressa, galera. O tempo ele voa. Hoje a gente tem que ter certeza, a gente tem que ter em nossas mentes que a gente tem eleições presidenciais da nossa porta. 3 anos, galera, passa muito depressa.
3 anos hoje não é nada. No nosso tempo, 3 anos é um piscar de olhos. 2020 foi ontem. Então, galera, a situação a gente tem um presidente que não tem idade e nem vigor para disputar uma reeleição. A gente tem figuras dentro da própria esquerda que hoje apostam que quais são as pautas deles? Identitarismo. O identitarismo hoje ele é forte. Não tão forte no Brasil quanto no exterior, mas ele é forte. O identitarismo, as pautas identitárias, a agenda IOC, da ESG e tudo, ela ganhou uma certa força no Brasil. Isso aí, galera, isso aí é uma coisa que ninguém pode negar, mas não é tão forte como é lá para fora. Lá para fora é uma coisa mais consolidada. Só que a esquerda brasileira é uma esquerda que importa muitos elementos dos norte-americanos, dos europeus, onde esse tipo de realidade, desse tipo de pensamento já é muito forte. Então você percebe que o cidadão comum, o brasileiro comum, que precisa acordar cedo, se mata de trabalhar, enfrenta greves, como por exemplo acontecendo na cidade de São Paulo, galera, essa galera, por que as pessoas votaram no Lula? Eu vejo que a direita brasileira não teve esse, principalmente a direita bolsonarista, sobretudo a direita bolsonarista, tentar enxergar por que Bolsonaro perdeu. Não, ninguém tentou fazer esse exercício mental, essa coisa de tentar, é um exercício didático. Por que isso aconteceu? Nem o bolsonarista, nem aqueles que hoje criticam o Bolsonaro, ou que ainda estão presos nessa bolha do confia no plano, já se passaram praticamente um ano inteiro desde a derrota do Bolsonaro. Nenhum deles se pergunta por quê. Apontam culpados, apontam responsáveis, mas eles não tentam buscar a causa, só falar no efeito. Então você vê que isso acontece até agora. Então a gente vive numa situação que a direita não tentou pegar para si essa lição, não, nenhum deles aprendeu a lição, continuam correndo em erro. A gente teve uma esquerda que aprendeu com o erro de 2016 para cá. A classe política chutou a Dilma. A classe política preferiu o Temer. A população, com um sentimento anti-PT, com raiva do PT, escolheu o Bolsonaro. Aí eu lembro que foi, acho que o Mano Brown, eu não sei, um cara rapper aleatório falou: voltem para a base e aprendam. E foi o que aconteceu. Porque eles viram onde eles estavam errando. O próprio Bolsonaro, com a forma como ele lidou nesses 4 anos de presidência, ajudaram essa esquerda, pelas leis que ele aprovou, pela conduta dele, até pela falta de coragem que ele teve em pegar para si pautas que o elegeram. Ele abandonou essas pautas, maltratou eleitores que estavam vendo que estava coisa errada. Os eleitores mais fanáticos, ele maltrataram essas pessoas que estavam indignadas, né? Então, o que aconteceu, galera? O óbvio aconteceu. Isso aí eu não preciso explicar de novo. Algumas pessoas não querem entender. Algumas de maneira tardiamente, chega até a ser engraçado. Agora que elas estão criticando o Bolsonaro, passaram o quê? 3 anos na idolatria, 3 anos naquela coisa, não, que quem critica Bolsonaro é filha da puta, que não sei o que tem pra quartel, que ele é a força que o Bolsonaro tem, que ele representa isso e aquilo. Hoje essa pessoa está criticando o Bolsonaro. Ou seja, essa pessoa está 3 anos atrasada. 3 anos atrasada. E ela continua atrasada. Porque o que ela aponta agora, a gente apontava lá em 2020. Agora é muito fácil criticar o Bolsonaro.
depois que ele perdeu. Eu queria ver criticar o Bolsonaro quando ele estava o quê? 2020, com popularidade em alta e fazendo cagada. Porque é muito fácil você criticar quem está fazendo merda, quem já se fudeu, quem já caiu, quem está no chão. Agora vai criticar quem está no topo. Está fazendo coisa errada, mas está lá no topo, todo mundo aplaudindo. E você é o único que está lá apontando o dedo para essa pessoa. Quero ver ter essa coragem. Até ano passado, tinha sequelado, achando ruim a galera assistir o jogo da Copa, falando para ir para frente do quartel, e gente desse mesmo grupo lá tá falando que ninguém era para ir para frente do quartel. Que loucura! Enquanto isso, a gente tem uma esquerda, né, que é o cerne desse vídeo, que é o que? A galera que tá tunando a galera da esquerda, tá tunando a Janja. A Janja tem os seus empecilhos? Tem. O próprio Zé Merenda. Que tu não, o Zé Merenda vai jogar escanteios, o Zé Merenda não sei o que, e ele tá lá na dele. Não que eu acho que ele é um Temer 2.0, não é isso. Até acho que existe mais semelhança entre ele e o Lula na cabeça dos dois do que entre a Dilma e o Temer. Só que aquela coisa, a gente sabe muito bem que a gente tem um presidente hoje idoso, com a saúde fragilizada e sem sucessor, como foi o sucessor da Dilma. A Dilma foi uma situação em que o Lula saiu em alta. Ele deixou a presidência em 2010 quando ele estava muito popular. Colocou um poste. Uma pessoa que sozinha por ela mesma não tinha sido eleita. Não ia ganhar nada. Nem eleição para síndico, mas ela era a candidata do Lula. Hoje, o Lula não tem essa força que ele tinha lá no passado. Mas que ele tenha derrotado o Bolsonaro, hoje ele não tem o mesmo apelo de 15, 16 anos atrás. Quando ele assumiu pela segunda vez, segundo mandato dele, vamos assim por se dizer que é mais próximo, uma realidade mais próxima do que 20 anos. Não tem. Ele não tem. A gente tem a gente tem o quê? Quem que é mais próximo dele? A Janja. A Janja vai ser colocada para ser a sucessora do Lula, não diretamente por conta da Constituição, do regimento eleitoral, apesar que existem manobras para isso, para ser uma coisa semelhante a Nestor Kirchner e Cristina Kirchner. Lula e Janja, a mesma coisa acontecendo aqui. Então a gente sabe muito bem que hoje a figura do Lula precisa ser mantida pelo PT, porque ele pode estar no bico do corpo, mas ele ainda é o presidente da República. Ele ainda tem um apelo popular de pessoas de várias gerações. Pessoas da nossos avós gostam do Lula. Então, enquanto eles ainda não conseguem colocar essas pautas na cabeça do povo que elegeria as pessoas da esquerda identitária, eles precisam de alguém no apelo do Lula. E hoje a esquerda brasileira ela não tem ninguém. A pessoa mais próxima justamente é a Janja, que é a esposa, ela é totalmente ligada. A figura dela é totalmente atrelada à figura do Lula. Então, e obviamente ela é a pessoa mais próxima a suceder, só que tem a questão eleitoral. Lula teria que renunciar. Lula não pode renunciar agora, para que não seja convocada novas eleições. O Lula não vai cair porque ele tem uma ótima relação com o Congresso e o Judiciário. A classe política não está sendo prejudicada. No dia que a classe política ele colocar em rota colisão de fato com a classe política, aí sim, meu filho, você pode dizer que ele pode cair. Enquanto isso, ele não vai fazer os mesmos erros da Dilma. Pode ter certeza disso. Agora, o Lula não colocou os filhos aí na política como o Bolsonaro. Mas colocou o quê? A esposa. Simplesmente, a gente sabe muito bem que o PT não quer mais perder o poder. Né?
Eles ficaram 3 anos no poder, ficaram fora 7. Você acha que eles querem voltar a perder? Não, eles não querem voltar a perder. Eles querem se manter no poder. Eles querem ter eles querem, é muito bom você ter a máquina na mão. É muito bom você ter a máquina na mão e você poder governar o país. Agora, numa situação de agora que as coisas não engrenam, a economia não engrena, a gente está em processo de reduflação, não é nem inflação, é reduflação. A gente está com uma certa estagnação econômica. A gente sabe muito bem que isso não é bom agora para a própria PT. Se acontecer de precisar convocar novas eleições, se agora a gente precisar novamente ir às urnas para escolher um novo presidente, porque por algum motivo o Lula não seja mais presidente agora, em 2000, agora sei lá, antes do metade do mandato dele. Se ele sair depois de 2025, não tem a necessidade de convocar novas eleições. Não tem. Agora, se for antes de 25, janeiro de 25, que é a metade do mandato dele, ele tem que se convocar novas eleições. Porque tem vacância do cargo. E aí, na situação que se encontra o país, com ainda aquela coisa do bolsonarismo na bomerzada, no outro lado que perdeu a eleição, mas ainda é uma parcela significativa da população. Não é bom para o PT, não é bom para o Lula. O Lula é aquela coisa, ele não vai entregar de mão e beijar. Se arriscasse, não vai. Pode ter certeza que não vai. Mas pode acontecer. Porque a única forma do Lula sair da presidência e não terminar o mandato dele é por motivos de saúde. Não por impedimentos políticos. Ele não tem inimizade com o Congresso e com o Judiciário. Ele não comprou briga. O Bolsonaro comprou briga. E se lascou. Agora, numa situação que o Lula tem a vacância do cargo, depois de 25, o Alckmin toca, mas quem é sucessor dele? A Janja. A Janja. Ele é o que? É o tampão entre o Lula e o Janja. Ele funcionaria como um tampão. Caso o Lula não queira disputar a eleição e a única pessoa viável seja a própria esposa, ele esteja indo no cargo, ele renuncia em prol da liberação da esposa para se candidatar, porque a Constituição veda algumas coisas. Por exemplo, no caso do Bolsonaro e seus filhos, eles não poderiam disputar cargos executivos, só legislativos. Agora eles estão liberados, porque o Bolsonaro não está mais no cargo. Disputar uma prefeitura, por exemplo, uma prefeitura no governo do estado, eles podem. Não mesmo se candidatar a presidente. Agora eles podem. É porque existe esse impedimento por conta do pai, da presidência. A mesma coisa vale para a esposa, se não me engano. Pode ser que o Lula renuncie no começo de 2026, o Alckmin pega a máquina na mão, mas é aquela coisa. São que 9 meses. Não é 9 meses para ele tentar pôr a máquina na mão e ele mesmo na reeleição no lugar do Lula, concorrendo contra a própria Janja. Aí é aquela coisa. Não sei o que vai acontecer. Mas se desenha para mim, a situação que o Lula não termina nem esse mandato, nem tenha outro. Acho muito difícil uma pessoa terminar daqui 7 anos, com 85 anos de idade, uma idade avançadíssima na presidência da República. Eu acho muito difícil. Tanto que dos ministros do STF só ficam no cargo até 75 anos. A gente já tem uma pessoa que vai fazer 78, já é mais velha. Já existe um limite de idade, né?
Se fosse o ministro do STF, Lula não poderia. Ele deveria ter se aposentado, mas para estar no cargo executivo, não tem esse limite de idade. Ela pode ficar lá enquanto estiver vivo. O que diz a lei eleitoral? Ter mais de 35 anos. O Lula tem bem mais de 35 anos. Então, é mais que o dobro da cidade. E mais um pouquinho. Então, o fato que o Lula, enquanto estiver vivo em disposição, ele pode estar lá no cargo. Não existe impedimento legal. Mas, sabe, o impedimento prático, existe o fato, que é óbvio que a idade é um fator limitante, fator limitado de saúde, né? Que são coisas que andam juntas pelo fato de já ter essa idade. E aí, o que vocês acham? Eu acho que ele vai acontecer isso, agora não sei vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, estou derretendo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.